Vou fechar o meu áudio. Tá. É, eu passei uns exercícios, certo? Aí para vocês fazerem. E aí o pessoal tá me enviando. Lembrando, né? Quem quiser só mandar a resposta, não tem problema. Aí pode copiar da tela direto aí para a folha de caderno. Faz só a resposta, tira a foto e me manda pelo WhatsApp. Aí é tranquilo. A ideia dos exercícios é para poder colocar em prática o que a gente tem conversado, né? Hoje eu vou falar um pouco. Ricardo, eu acho que eu te enviei, né? Essa semana aí. Enviou, enviou. Eu acho que foi no caderno, assim, né? Eu acho que Isso, foi, dá pra ver. foi. Mas É. se faltar alguma coisa aí, a gente vai fazendo. Porque Não, no meu tranquilo, você enviou sim, enviou foto. tempo. Aí a ideia assim, é colocar em prática, né? Porque aí às vezes fica só na teoria, principalmente o idioma, assim, a gente precisa estar praticando. Então, hoje eu vou começar um outro assunto, antes a gente vai ver um pouco de vocabulário aqui. A gente vai começar um assunto novo, e aí eu vou passar mais alguns exercícios para a gente poder ir colocar isso aí em prática. Lembrando, né, que a ideia do hebraico é a gente pelo menos ler, né, saber ler e ter o mínimo de conhecimento para poder traduzir da melhor maneira possível, né? Uma vez que o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, então para a gente poder chegar o mais perto possível do que os autores quiseram falar, é importante a gente ter acesso aí à língua original, né? Deixa eu completar aqui aquela apostila, a gente vai rever aqui algumas coisas, e aí a gente passa para a parte nova aí, né, que seria a questão do Shevá. A gente vai dar para conhecer um pouco disso e algumas palavras novas. Esse material aqui vocês já tiveram acesso, né? Aí lembrando, sempre que você tiver dúvida sobre a questão de pronúncia das letras, é só ir lá na apostila, né, nesse material que eu mandei para vocês, e aí vocês conseguem. Francisco, o teu fone tá fazendo barulho aí. Você deve estar tentando conectar e tá chiando aí. Parou. Então, a gente tem aí, né, da direita para a esquerda, que é a leitura do alfabeto hebraico, né? Melhorou, Francisco. Tem o alfa, o Aleph, o Bet, o Vet, o Gimel, o Dalet, Re, Vav, o Zain, Het, Tet. E aí o Iod, Kaf, Shaf, Kaf final, Lamed, Men, o Men final, Num final, Samesh, Ain, o P, Fe, P final, Tsad final, Kof, Resh, Shin e Sim e o Tav. E aí, lembrando, né, o hebraico tem algumas letras que são escritas de uma forma no início e no meio da palavra, e de outra forma no final. E por isso essas duas formas aí, né? O P, por exemplo, que é o que está na tela, a gente tem o P final e o P que pode ser usado no meio ou no início de palavras. Então, a característica, lembrando que o hebraico não tem vogal, né? São 22 consoantes. O que vai fazer o som das vogais são os sinais maçoréticos, que a gente tem representado aqui, né? O A, E, I, O, U. E aí o Kamet, Tessere, Irik, Iod, Rolem, Rolemvav, Jurek, Patá, Segol, Irik, Kamet, Ratuf e Kibbutz. Então, cada uma desses símbolos vai representar um som vocálico. Então, a gente escreve, né, junto com as consoantes. Geralmente, ele vem ou embaixo, ou do lado, ou em cima, né, dependendo do sinal maçorético. Então, isso é uma observação que a gente tem sempre que estar atento. Então, usando aqui a palavra ruá, aqui, ó, espírito, né? Ó, ruá.
A gente tem aqui o Vav, né, com o Irique aqui no meio. E aí você é dado o nome aqui, ó. Vou botar aqui, opa, passou aqui. Ó, é chamado de Shurek, ó. Tá vendo? O Vav com o Irique aqui no meio, nesse pontinho. Ó, a gente vai chamar isso de Shurek, né? Então eu leio Ruar, né? Então, espírito, porque aqui tem som de U, né? O A e o Re, e o Red. Então, Ruar, espírito. Então, o sinal maçorético ele vai estar sendo usado para poder vocalizar, então, as consoantes. Aqui, ó, a palavra bem conhecida nossa aí, ó, Shalom, né? Paz. Aí você tem aqui ó, o sinal maçorético, tem aqui ó, o outro aqui, né? E cada um deles vão expressando aí, né, um tipo de som. Então, na transliteração, isso é importante que nos ajuda aí na leitura, tá certo? Então, o que eu vou iniciar hoje com vocês é falando um pouco sobre isso aqui, ó, o Shevá, é representado graficamente por dois pontos colocados embaixo da consoante. Pode ser de dois tipos, né, o simples e o composto. O Shevá, então, ele vai ser apresentado dessa forma aqui, ó. São esses dois pontinhos aqui, ó, que ficam embaixo da consoante. Vou sair desse slide e vou apresentar outro, que a gente tem algumas explicações e depois a gente volta para esse aqui. Então, a gente deu aí uma revisada rápida no alfabeto, certo? Na leitura das consoantes e dos sinais maçoréticos. E agora eu queria aí falar para vocês do Shevá. O Shevá ele tem, né, aí uma função e a gente vai estar entendendo um pouco disso. Antes do Shevá, eu esqueci aqui, ó, preparei umas palavras para a gente lembrar aí a questão de pronúncia, né? Aí eu botei aqui de novo algumas como cumprimento, né? Umas que eu coloquei antes, outras que eu não tinha colocado. Bom dia, né? A gente vai falar Boker Tov. E aí tem escrito aqui, esse hebraico aqui tá no hebraico simples, ó, simplificado. Você vê que a letra não é quadrática e nem tem o sinal maçorético, que aí depende muito da letra do computador, tá certo? Boa tarde, né? A gente vai falar Tizoharaim Tovim, né? Boa tarde. Boa noite, né? Erentov. Aí a gente tem aqui, ó, cada uma das pronúncias, certo? Olá, né? De maneira informal. Você pode falar Shalom, né? O olá formal, Baruch Rabá. Adeus, né? Você vai dar adeus aí, se despedir de alguém. Aí você vai ler Lehi Traot, né? E aqui eu coloquei a transliteração embaixo para ajudar. Uma curiosidade aí de pronúncia, o CH em hebraico é pronunciado como CH em lock, né? Então fica rock, meio que soprado, né? O KH é pronunciado com o CH em bat, né? Em alemão, bat. E o TC é pronunciado como em pizza, né? Tss, tss, né? Aquele pizza, táxi, né? Axioma, certo? Então, essas dicas vão nos ajudando na questão da pronúncia. A pronúncia tem a ver diretamente com a questão da transliteração, então fica mais fácil a gente assimilar. Esse vocabulário que eu estou distribuindo aí para vocês, né? Toda uma aula ou outra eu passo o vocabulário, vão juntando, vão lendo, vão ajudando, né? Vão treinando aí na leitura, que isso ajuda a assimilar com a leitura, né? Gravar o som das palavras, gravar também o nome das palavras, isso ajuda bastante. Então, feito aí, né, essa atividade, vamos passar então para a questão do Shevá. Deixa eu descer aqui.
como a gente viu lá na apostila, tem 2 tipos de Shevá. E ele vai ser apresentado com 2 pontinhos, né, embaixo de determinadas consoantes. A gente sabe que o alfabeto hebraico é formado apenas de consoantes, certo? Então, sempre lembrando disso. Só esticar aqui, ó. Aí dá para todo mundo ver. Então, vamos lá. Existem 2 tipos de Shevá em hebraico. O Shevá na, né, que é o Shevá em repouso, indica a ausência de uma vogal. Quando aparece no início de uma sílaba, é pronunciado como E breve. Então, a gente tem, ó, Bereshit. A palavra Bereshit, o Bet, né, a gente tem um Shevá embaixo dele. Vou aumentar aqui, ó, para vocês verem os 2 pontinhos. Não dá para ver aqui, ó, no B, aqui, ó, logo embaixo do Bet, ó, Bereshit. Tem 2 pontinhos aqui. Significa no princípio. Shemu, né? Você vê aqui de novo, ó, o Shevá. Então, o Shevá vai servir, né, um sinal maçorético, que vai ter aí o som do E, certo? Inicialmente, a palavra não teria uma vogal. Eu já falei para vocês que no hebraico, né, pronuncia-se a partir do som inicial da consoante. Então, ó, Bet, eu vou ler como B. Então, como é que eu leio Bereshit? Bereshit, né? Ó, o Shin, eu leio, né, o som inicial é o Shi. Então, ó, Shemo, né? Shemo, Bereshit. Então, eu vou ler com o som, né, inicial da consoante. O Shevá, ele vem para facilitar essa pronúncia, assim como os demais sinais maçoréticos, certo? Subiu demais aqui. Outro tipo de Shevá, né, é aquele que é em movimento. Ele ocorre quando a sílaba anterior termina com uma consoante e a sílaba seguinte começa com uma consoante. Então, a gente tem um exemplo aí, né? Levarek, né, vai significar abençoar. Ismael, Ismael, né? Então, em ambos, a gente tem aqui o Shevá. Então, o Shevá, ele vai indicar aí a ausência ou a presença de uma consoante, ajudando principalmente na questão da pronúncia, né? Os sinais maçoréticos são importantes para a questão da pronúncia, ajudam bastante isso. Uma observação aí, né? Além disso, é importante notar que o Shevá é muitas vezes omitido na transliteração para o alfabeto latino, especialmente quando aparece no início de uma palavra. Então, ó, Bereshit e Shemo, a gente não tem essa transliteração do Shevá, que pode ser transcrito como I. Mas quando a gente no Bet, a gente já tem o som do B, ele fica quase que irrelevante. No Shemo, a gente já tem o som do Xi, então ele fica quase como irrelevante. Por que a gente está vendo isso? Para você começar a identificar os elementos dentro da palavra, das frases em hebraico. Então é importante, né, a gente começar a conhecer um pouco dos sinais que aparecem dentro dos versículos bíblicos, para você não ficar perdido, certo? Daqui um pouquinho mais à frente, a gente vai ver os sinais de pontuação, né, como que isso influencia no processo de estrutura das palavras. Então, tudo isso é importante para que a gente comece a se familiarizar cada vez mais com o texto hebraico. Fala, Francisco. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Ricardo, então a palavra lá, Bereshit, então se encontra na palavra lá, vogal. Aí é o pontinho lá que vai representar a vogal? Vai representar o som da vogal, né? São 2 pontos, um embaixo do outro.
Então, Tá. não representa a vogal, mas o som da vogal. O som. Por isso a gente tem que ter em mente. O E está lá. Isso. O E está na palavra. O E, aí, os dois pontinhos som lá do que E, ele vem pela pronúncia da própria consoante. Então, bet, bet é B mais E. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, o alfabeto aqui, que aí fica bem claro. Aqui, bet. Tá aqui, tá vendo? Segunda consoante. Aí tá aqui, Quando eu pronuncio bet, já vem o som do BE. Vet, já vem o som do VE, né? Então, isso já ajuda na pronúncia. O re, o ret. Então, já vem o som aí do H expirado mais o E, re, né? Dalet. Já vem o som do D mais A. Então, isso vai ajudando na pronúncia, principalmente no início das palavras. Certo? Tá, ok. Respondeu? Vamos passar aqui para a apostila. Lá na página 23 desse material que vocês têm, tem uma boa ilustração sobre o Shevá. Né? Então, tem aí o Shevá sonoro, mudo, simples, composto, e vai apresentar como ele aparece, né, nas frases. Então, ele pode aparecer, o Shevá, de maneira geral, com som de E, mas ele também pode aparecer com som de A ou O. E aqui a gente tem aqui, do seu lado direito do vídeo, A e O. Aí olha a formação aqui, do A eu tenho 2 pontinhos e um tracinho. Do E eu vou ter 5 pontinhos. E do O eu vou ter um Tzinho pequeno e 2 pontinhos. Tudo isso são Shevá, né? É chamado de Shevá. E aí eu não vou pronunciar o E. Ele vai aparecer na palavra como A, E ou O. E não como EA, E, né? Ou EO. Tá certo? Nesses casos, a gente pronuncia apenas o som da vogal mais forte. Aí o A, né, o E fica mesmo e o O. Tá certo? Esse tipo de Shevá é formado somando-se, né, ao Shevá simples, as 3 vogais breves aí. Certo? Então, aqui no modelo, a gente tem aí o simples, sonoro, né, usado no início da palavra ou da sílaba. Ligam a consoante sem vogal a uma com vogal. E aí a gente tem aqui, né, um exemplo, aqui nesse aqui que está translúcido aqui, tem aqui, né, o Shevá aparecendo aqui, tá certo? E temos aqui, ele muda, aparece no fim da sílaba, fechando. Então, aqui, isso aqui vai indicar que é o fim de uma sílaba, tá certo? Desculpa. O Shevá, muito mais do que indicar apenas o som, ele também vai indicar esse processo de formação da frase, né, do versículo. E à medida que a gente for estudando, a gente vai se familiarizando com isso. Ele vai bater o olho ali, vai ver isso é um shurek, isso é um patá, isso é um kametz, isso é um shevá. E a frase termina aqui, começa ali. Então, a ideia é, à medida do possível, a gente tendo conhecimento dessas estruturas para que a gente possa entender o versículo. E aí, quando olhar o texto em hebraico, a gente não se assustar com aquele monte de símbolos, né, de pontos, traços, e não saber o que significa tudo aquilo. Então, muito mais do que conhecer as consoantes, a gente também vai conhecendo aí os elementos gramaticais dentro do alfabeto hebraico. Certo? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Todo mundo tem esse material que eu estou postando aqui na aula aí, que está no vídeo, essa apostila.
O da apostila tem, mas é importante você mandar os slides, porque é bom a gente estar Não, vou mandar também. Eu não tenho, não, Ricardo. Não tem, não? Quando é que a gente acabar aqui, eu vou mandar então lá para o grupo, tá? Eu mando essa apostila e mando os slides aí. Então, ó, o que a gente fez hoje? A gente deu uma revisada, né, no alfabeto e nos sinais vocálicos. Conhecemos esse novo elemento que é o Shevá. Como eu falei, né, a aula de hebraico, às vezes ela vai ser um pouco maçante, porque é gramática, né? Então a gente tem que conhecer um pouco da gramática, entender um pouco dos elementos que formam a palavra, o versículo, né, o texto, o parágrafo, para que a gente não se assuste ao ver o texto em hebraico. Só dando um exemplo, né? Eu tirei aqui da história só para mostrar um texto em hebraico para vocês, porque ele vem tudo muito junto, tudo muito juntinho ali, né? Então, diferente do português, que a gente tem um espaço, né, que a coisa fica mais clara quando você bate o olho na palavra ou na frase. No hebraico, por ser algo que a gente ainda está aprendendo, pode assustar, né, esse monte de palavras tudo junto, né, e símbolos e imagens que a gente não tem muita familiaridade. Aqui, ó. Aí a gente tem o versículo lá de Jó. Aí olha como aqui está translúcido. Deixa eu ver um que. Êxodo 28, né? Aqui, olha só como vai aparecer o texto hebraico. Você vê que está tudo juntinho aqui, né? Então, cada um desses pontos, desses traços, né, dessas letras, tem um sentido, tem um significado. Então, a ideia é, pelo menos inicialmente, a gente começando a reconhecer esses elementos, né? Por exemplo, aqui já tem o Shevá composto, que a gente já viu hoje, né? Aqui no início, aqui, na palavra Elohim, então já tem o Shevá composto. A gente viu lá atrás. E aí, você vê que o Aleph ele não tem som. Mas aí, no Shevá composto, eu vou pronunciar o I. Então, eu leio Elohim, né? E essas coisas vão nos ajudando aí na questão da pronúncia e também na identificação das palavras, certo? Então, à medida que a gente for trabalhando, a gente vai reconhecendo cada um desses elementos dentro do versículo, dentro dos textos que nós vamos estudar. Dúvida, gente, em relação a isso? Eu sei que, num primeiro momento, é meio confuso, né? Mas a ideia é assim, a gente tem a aula gravada, vocês podem rever a aula, né? Eu vou mandar o material para vocês, vou mandar tanto em PDF como em vídeo, e também vou mandar um exercício para que vocês façam, isso ajude aí a praticar isso que a gente conversou hoje. Você me enche de esperança, Ricardo, quando você fala assim, nesse primeiro... Pô, fico felizão, cara. Pô, isso me conforta muito. Porque vocês vão repetir a matéria, então vai fazer muitas vezes, entendeu? Isso eu falei do fundo do meu coração, cara. Sincero, confirmo. É isso aí. Não, fica tranquilo. Nesse primeiro momento, eu falo, irmão, uma hora eu vou entender. Em nome de Jesus. Não, vai ser. É aquilo que eu falei, também, não precisa desesperar, entendeu? A gente vai aprender devagar, uns mais rápido, outros mais lento, mas a gente vai devagar, é tranquilo. O negócio é assimilar o conteúdo. Eu tenho orado toda vez que, antes de começar, Ricardo, antes de começar a aula, eu tenho orado a Deus para Deus me dar muita sabedoria, entendeu? Para poder compreender. Abrir o entendimento. Tudo isso aí, o dom da sabedoria, meu amigo. Eu falo, Senhor, se tu deu sabedoria para Salomão, para ele entender todas as coisas, me dá essa sabedoria aqui, por favor. É possível, é possível. É aquilo que é possível. É que assim, as palavras são tudo muito... Essas palavras são tudo muito difíceis. Porque é difícil, né? É diferente, né, do nosso alfabeto, né? Francisco travou, eu travei.
Alô? Ih, travou. Alô? Alô, alô?